Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Despertar. O programa Despertar que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Bauru. Ficamos na rua 7 de setembro, 8h30, bem no centro da cidade. E chega até você através da nossa grande companheira, a TV Prevê, também aqui da cidade de Bauru. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje, mais uma vez, estamos recebendo Jorge Luiz Salomão para um bate-papo no programa Despertar. Jorge, seja bem-vindo. Olá, Theo. Olá, nossos amigos espectadores, espectadoras. Uma ótima paz para todos vocês. Jorge, no nosso bate-papo de hoje, fazendo aí umas pesquisas, alguns pensamentos para o nosso programa, gostaria de fazer algumas perguntas a você sobre, pegar o início, das situações antes da chegada de Jesus, bem antes. Poucos eram aqueles que tinham a informação dessa situação mais nesse trato, nesse tete-a-tete com Deus, com a espiritualidade, assim dizendo. Podemos dizer que naquele momento, lá na antiguidade, existia algum tipo de censura quanto à informação para aquelas pessoas mais simples no que diz respeito ao que chegava a elas como verdade para seguir a Deus, ou seguir um espírito maior, ou os deuses, como eles diziam antigamente, Jorge? Não digo que censura havia, mas o que acontecia era que o conhecimento, Theo, ele estava concentrado, enfeixado nas mãos de uma classe privilegiada, a classe dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, que tinham conhecimento das letras, dos textos antigos, dos textos sagrados. Então, essa casta de indivíduos, de pessoas privilegiadas pelo próprio sistema, é quem determinava as regras. E o povo ignorante, sem letras, sem o conhecimento necessário, acabava bebendo daquelas informações repassadas por aqueles homens. Eles tinham acesso, inclusive, às sinagogas, que naquela época era franqueada para qualquer um, inclusive, que desejasse lá fazer algum comentário, qualquer coisa do gênero. Era liberado. Era liberado. Então, diante dessa situação, posso dizer para você que censura não havia. Mas havia, sim, classes que eram privilegiadas e que, naturalmente, acabavam fazendo a interpretação segundo também os seus próprios interesses, às vezes interesses esses inconfessáveis. Mas e naquele momento, uma pessoa como eu, mais simples, que não era tão letrado, tivesse alguma dúvida, que fugisse ali de onde eu podia ir, essa informação chegava até mim, Jorge? Então, aí já temos um grande problema. Por quê? Jesus, numa das passagens lá dos evangelhos, ele chegou a se referir a essa casta de saduceus, fariseus ou escribas, que muitas vezes deturpavam o sentido das escrituras, puxando ali mais para os seus interesses pessoais, certas interpretações, fazendo com que o povo se constituísse num elemento ali, numa massa de manobra deles, tivesse, de certo modo, uma certa dificuldade para a compreensão da essência, da verdadeira essência daquilo. E Jesus, então, como eu havia dito, ele chegou a dizer em relação a essa casta de pessoas que, tipo assim, vocês não ensinam o que deveria ser ensinado a esse povo e, inclusive, às vezes impede elas de chegar até o reino do meu Pai, até o reino dos céus. O próprio Cristo fez essa crítica severa em relação à atitude daqueles homens letrados, os doutores da lei da época, que, de certo modo, dificultavam o acesso ao conhecimento legítimo, à essência do conhecimento espiritual. E veio Jesus, então, com esse trabalho de aparar essas arestas e de vulgarizar a doutrina dele, que é a doutrina do amor, para todos aqueles que estavam ali ainda à margem daquelas benesses que aqueles homens, na verdade, preconizavam mais do que para os outros. A gente pode entender, então, que com a chegada de Jesus, aí sim algumas dúvidas começaram a ser respondidas como deveriam, né, Jorge? Exatamente, Theo. Dá para perceber pelo seguinte: Jesus feriu de perto o assunto que dizia respeito às necessidades daquelas pessoas, que era necessariamente o quê? A necessidade de também terem compartilhado com eles
aquelas benesses as quais nosso Senhor Jesus Cristo teve por meta trazer para todos que estavam deserdados desse conhecimento, dessa essência, desse entendimento. Que estavam buscando, né? Que estavam buscando. Razão para isso, nós podemos verificar, por exemplo, que Jesus, logo que ele começou a sua primeira pregação, ali no capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão do Monte, não era ele conhecido de ninguém. De ninguém. A não ser em Nazaré, a sua terra natal. Tá. Mas ele não era conhecido de ninguém. E de repente ele começa a fazer o quê? A pregar o Sermão do Monte, e nisso já, segundo a narrativa de Mateus, ali do evangelista, já agregou uma grande concentração de pessoas. Isso sem ser conhecido. Sem ser conhecido. Então ele feriu o assunto de perto, trazendo aquelas pessoas aquilo que elas tinham mais necessidade, que era a necessidade que até então não estava sendo atendido por aqueles considerados religiosos da época, os interpretadores da lei. Que necessidades eram essas? As que estão arroladas ali no Sermão do Monte. Em termos gerais, uma fala de consolo. Consolo. De misericórdia, de amor, de perdão. E era isso que o povo conseguiu enxergar em Jesus, logo de cara. E diante disso, ele atraía as multidões. E, obviamente, também pelos milagres que realizava. Com certeza. Nós estamos hoje conversando com Jorge Salomão no programa Despertar, né? A gente começou ali usando até o termo censura, mas o Jorge já trouxe pra gente que não era bem uma censura, era um acesso mais dificultoso, podemos dizer assim. A gente vai fazer o nosso primeiro apoio cultural, a gente volta na sequência, ainda discutindo com o Jorge sobre esse assunto no nosso programa de hoje. Não saia daí, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Despertar de hoje, conversando com o Jorge Salomão. Eu perguntei para o Jorge de censura porque eu entendia que muitas vezes eles tinham a informação e não deixavam chegar. Mas o Jorge trouxe que em tempos áureos, lá atrás, a coisa era mais complicada para quem era letrado. Poucas pessoas sabiam escrever, né, Jorge? E parece que tinha um certo custo, não era qualquer um que tinha um papiro ali para poder escrever, a coisa era mais custosa para chegar na mão, né? Imaginemos nos tempos atuais, que ainda há muitos analfabetos. A dificuldade para se ter acesso ao conhecimento. E vamos então imaginar há mais de 2000 anos atrás. A dificuldade era exponencial, imensa. Então era um grupo muito privilegiado de pessoas que tinham acesso a esse conhecimento e ao mundo das letras. E que naturalmente por conta disso ficava muito mais fácil para eles falarem para o povo: isso é pau, isso é pedra, e o povo aceitava sem qualquer possibilidade de criticar aquilo, porque não tinha ainda aquela educação formal para poder entender aquelas questões. Tá. E naquele tempo parece que, eu não sei se tão atrás assim, eram feitas tábuas de argila, né? E a tábua de argila ainda mole, se escrevia nela para quando endurecesse a gravação da escrita ficasse ali, e tinham as pessoas que eram pagas para fazer isso. Daí a gente vê que não é como você achar um papel na rua, você ter uma caneta na mão, você começar a escrever, né? Então, para você observar que a dificuldade era imensa. Imensa. Para nós, hoje em dia, fica muito simples pegarmos, por exemplo, um texto bíblico e inadvertidamente, deixo bem aí enfatizado, criticarmos determinados tipos de conceitos, de informações, tal, etc. Mas sem saber
por exemplo, isso que você falou, que outrora, inclusive, se escreviam em tabuinhas de barro ali, depois veio o papiro, depois aí passou-se a se utilizar com tintas, etc. e tal. A dificuldade, então, quem escreveu o texto bíblico, que foram os homens lá da antiguidade, eu tenho um respeito, uma admiração imensa por eles terem elaborado um texto tão bem feito quanto é o texto bíblico. Né? Tão rico de informações, inclusive. Naquele tempo, onde, obviamente, não tinha internet, não tinha a imprensa escrita, não tinha absolutamente nada. Era tudo muito rústico. Então, nós devemos aos autores deste livro, denominado Bíblia, um respeito, uma admiração imensa. Ainda voltando um pouco nessa questão da informação que não chega a muitos, você acredita que o Espiritismo ele veio para escancarar de vez assim como funciona o nosso trato com Jesus, com Deus, a espiritualidade, o que é pró, o que é contra, o que é bom, o que é benéfico, o que não é? O Espiritismo veio para mesmo rasgar o véu, aquele véu que cobria parcialmente a nossa visão, Jorge? No Evangelho de João, Theo, ali num título que traz a seguinte informação, a seguinte rubrica: Palavras de despedida. E ali nós vemos que Jesus, obviamente, já antevia o seu fim próximo e tratou de consolar os seus apóstolos e discípulos. E ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, há muitas moradas na casa do Pai. E aí ele vai falando várias palavras de consolo, porque viu que todo mundo ficou ali angustiado e aflito. E ele disse assim: eu vos enviarei no tempo certo o Consolador prometido, que haverá de restaurar tudo isso que eu ensinei e haverá de falar muito mais ainda, além daquilo que eu disse para vocês, porque o tempo não comporta muitas informações. Então, nós vemos que o Espiritismo surgiu como esse Consolador prometido, que veio restaurar os ensinos de Jesus, porque o Espiritismo, para aqueles que o conhecem de fato, para aqueles que, sem serem espíritos, mas querem entender a nossa doutrina, então vão ler, vão estudar, vão formar um conhecimento, um juízo de valor em cima de uma análise criteriosa, racional, através de um estudo, não através de opiniões. O que é uma opinião? Não são palavras ao vento, né? Exatamente. O que é uma opinião? Opinião é algo que eu tenho com base naquilo que internamente eu extraí de mim mesmo e opino em relação a tal ou qual assunto. Não, isso daí não é conhecimento, isso é uma mera opinião. Conhecimento é quando você se alicerça com base naquilo que você extrai daquele ramo do saber e você vai estudar. Isso aí é uma atitude, inclusive, de prudência, de sensatez. Não podemos expendir juízos de valores em relação a essa ou aquela doutrina sem que tenhamos primeiro um conhecimento formalizado ali daquilo que nós estamos nos propomos a opinar. Então, dito isso, o Espiritismo ele veio com essa missão de restaurar os ensinos de Jesus, porque o Espiritismo é baseado totalmente, fundamentalmente, 100% em Jesus. Em Jesus. Espiritismo que não tem Jesus não é espiritismo. O espiritismo ele se fundamenta em Jesus, sempre. Então, ele veio para restaurar os ensinos do Mestre e fazer com que nós, espíritas, vivamos alicerçados naqueles princípios estabelecidos por Jesus, nos princípios de respeito, amor, misericórdia, bondade, indulgência, perdão, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos que foi trazido por Jesus. E, obviamente, o Espiritismo deu uma nuance ainda mais especial à questão quando trouxe várias questões que naquela época de Jesus não poderiam ser ditas porque o povo ainda estava numa faixa de conhecimento ainda muito embrionária, ainda muito pequena. Tanto que Jesus, no capítulo 3 de João, ali naquela entrevista clássica de Nicodemos, que era um chefe do judaísmo, Jesus disse para Nicodemos, quando falou lá da necessidade de nascer de novo, Nicodemos estava confundindo várias questões, aí Jesus disse: ora, Nicodemos, se eu vos falo das coisas terrenas, vocês não conseguem me entender? Imagine se eu vos falar das coisas celestes.
Ou seja, aí que vocês vão me taxar de louco, de doido varrido. E mesmo assim, Jesus trouxe de um jeito mais mastigável naquele momento e a galera ainda teve uma certa dificuldade, né? Então, como você está dizendo aí, imagina se ele abrisse mesmo a caixa de Pandora, como não seria, como não ficaria a cabeça do pessoal, né? Krishna, certa feita, disse, Theo, que o conhecimento é como a luz. Precisa vir de forma graduada. Graduada. Porque se vir com tudo, cega. Cega. Então, Jesus, obviamente, já sabia disso. Que o conhecimento teria que ser dosimetrado, de conformidade com o grau de evolução da humanidade. Então, naquela época, bastou tão somente aqueles conceitos que ele estabeleceu para que depois, numa outra época, a humanidade já um pouco mais desenvolvida em termos de conhecimento e intelectualidade, tivesse condições de fazer voos mais altos no campo do conhecimento espiritual, que é o que o Espiritismo tem por meta nos fazer com que tenhamos um voo mais alto e aprofundado em termos de conhecimentos que até então nós não tínhamos. E lembrando que Jesus ainda meio que preparou o terreno para o que a gente conhece hoje do Espiritismo, né, Jorge? Ele falou muito sobre isso, né? Exatamente. Daquele jeito, daquela época, mas aprendendo hoje o Espiritismo, a gente vê que ele falou muita coisa. Sempre houve assim uma interligação. Veio Moisés, os profetas, João Batista, Jesus, aparando aquelas arestas ali para que nós chegássemos ao que somos hoje em termos de conhecimento religioso. Tá certo. Nós vamos fazer mais uma pausa, mais um apoio cultural. A gente volta já já com o nosso terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje, conversando com o Jorge Salomão sobre o que eu disse no começo de censura, porque eu achei que o pessoal dava uma tesourada mesmo, mas a gente vê que era uma dificuldade de acesso à informação, coisa que hoje, depois de algum tempo, graças ao Espiritismo, dá tempo ainda de você falar, Jorge. Hoje em dia, a pessoa só é alheia às coisas do Espírito, aos ensinamentos de Jesus, se ela quiser mesmo, né? Porque tem acesso a esse tipo de informação mais facilitado, né? Hoje, pelo menos no Brasil, aqui com essa liberdade que a gente tem ainda. Exatamente. Hoje nós vivemos a era da informação, como nunca antes vista na história da humanidade. Basta com aparelhinho de celular nas mãos para termos todas as bibliotecas, digamos assim, do mundo em nossas mãos. Porque nós acessamos ali ao Wikipédia, o Google e por aí vai. Então o conhecimento hoje, ele está assim de forma difundida de forma absurda. Nós não temos sequer tempo de assimilar, obviamente, tudo isso que é nos mostrado. Mas o acesso ao conhecimento hoje nem se compara. Verdade. É quase que absoluto. Vamos então para o nosso apoio cultural. A gente volta já já com o terceiro bloco para o programa de hoje. Não sai daí, hein? A gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando com o Jorge Salomão, né, sobre essas informações religiosas que hoje, como o Jorge disse no finalzinho do bloco anterior, elas estão bem mais facilitadas. E claro, morando no Brasil, onde a gente tem a liberdade de escolher uma religião, porque não é em qualquer lugar do mundo que é desse jeito, né, Jorge? Infelizmente não, Theo. Ainda perdura aquele sistema que determina um controle, uma pressão, inclusive psicológica, sobre as pessoas no que diz respeito a essa questão religiosa. Nós vemos muito disso no mundo árabe, né? Inclusive nós vimos com muito pesar a questão de alguns anos atrás, quando surgiu um dos piores grupos
de perseguição, o ISIS, o Estado Islâmico, um dos piores em termos de crueldade, de perversidade, e que inclusive o ISIS perseguia quem? Cristãos. Cristãos. E mandava matar crianças, mulheres, idosos, qualquer um. E teve uma perseguição em massa em relação aos cristãos. E esse ISIS, em nome de Deus, eles fazem essas coisas? Então, né, Theo? Como sempre, na história da humanidade, especificamente no campo religioso, nós vimos que muitas guerras foram fomentadas em nome de Deus. Aí nós nos indagamos, né? Como que Deus, obviamente, iria permitir a matança de pessoas inocentes tão somente para satisfação de interesses escusos por parte daqueles os que administravam o poder, ou inclusive até determinados sistemas religiosos que financiavam, inclusive, essas guerras. Tudo material, né? Tudo com base no interesse material. E um detalhe, né? Eles passaram. E o que eles deixaram aí? Rastros de destruição, e deixaram aí todo esse patrimônio, nos mostrando que nós vivemos numa situação de temporalidade aqui na Terra. Nada é nosso, nós somos meros administradores dos bens que Deus confiou a cada um de nós. Não podemos falar isso é meu. Não é meu nem o corpo, nem o nosso corpo. É nosso porque nós seremos expulsos dele quando as células não tiverem mais condições de manter a nossa alma, o nosso espírito aqui. E teremos que entregar o corpo para quem? Para a Mãe Natureza. Para a Mãe Natureza. E vamos devolver, até o corpo é empréstimo. Porque todas as moléculas, os átomos que compõem o nosso corpo, vai retornar ao todo novamente. Através do processo da desagregação molecular, celular, atômica, por exemplo. Não é nosso. Não é nosso. O eu, somos nós, é nosso. Agora, a questão material, perecível, não venhamos com essas bobagens dizer minha mulher, minha casa, meu carro, minha conta, meu dinheiro. Obviamente, dentro das leis, se constitui nosso patrimônio. Todavia, nós temos que entender sobre o aspecto espiritual que essa posse, essa possessividade aí, não vai levar a absolutamente nada, porque todos os que acumularam milhões, bilhões aqui na Terra morreram, foram para o outro lado, estão de mãos vazias, mãos abanando, inclusive. Ô Jorge, a gente falou aí dessa chegada, né, do Espiritismo, onde abriu um pouco mais esse leque nesse contato com o mundo espiritual. Você acredita, o Espiritismo, ele evolui na medida que o tempo passa? O Espiritismo é o mesmo desde Kardec, de lá para cá ele mudou alguma coisa? Ou ele já foi criado de uma maneira que ele se molda a tudo o que acontece, claro, na espiritualidade e também aqui na nossa matéria? Kardec, ali na obra A Gênese, que integra as obras básicas da doutrina, da codificação, disse que ele não esgotou todo o assunto. Ele não esgotou todo o assunto. Todavia, é preciso que nós espíritas entendamos, que nem você disse aí, com base no auxílio dos espíritos amigos que serviram de assessores a Kardec, ele fincou os elementos basilares da nossa doutrina, e assim tem que ser. Não podemos entrar nessa de modismos, não. Querer fazer enxertias de determinados tipos de conhecimento dentro do Espiritismo, que não faz parte com a doutrina, até inclusive é incompossível, ou seja, chega a ser contraditório. Então Kardec já estabeleceu, já fincou as balizas. É aquilo, tem um roteiro, nós temos que seguir aquilo. O caminho é esse. Esse é o caminho. Por que eu falo isso? Porque Leon Denis, naquela obra Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ou no Invisível, salvo engano, ele disse: o Espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem. Significa que o futuro do Espiritismo está nas mãos de todos nós espíritas, que saibamos valorizar as obras de Kardec, os elementos basilares, seguirmos aquele roteiro, sem modismos, sem invencionices. E que naturalmente o Espiritismo vai progredindo também junto com a humanidade em que diz respeito ao aspecto do conhecimento. Mas o básico, o roteiro já está ali. Não precisa passar daquilo. E naturalmente outras vertentes vão surgindo, mas que se observe sempre aquela principiologia. Porque tudo aquilo que fugir daquela base é modismo.
Se tem uma novidade em termos de conhecimento e aquilo se alicerce, está de acordo, de conformidade, está com coerência com toda essa principiologia, perfeito, maravilha. É assim que funciona. Porque certa feita, Chico disse o seguinte, que Emmanuel, o guia de Chico Xavier, Emmanuel disse para ele, Chico, se um dia eu, Emmanuel, falar qualquer coisa que contrarie Jesus e Kardec, fique com Jesus e Kardec e me abandone. Me abandone. Olha só. E com essa fala do Jorge, citando o Emmanuel, a gente encerra o nosso programa Despertar de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta na próxima semana com mais um programa. Quem sabe, né? A gente depois faz mais um programa com o Jorge, dando um pouco mais de continuidade nessa situação sobre a informação religiosa. Jorge, muito obrigado e até uma próxima oportunidade para mais um programa Despertar. Eu que agradeço, Theo, a você, aos patrocinadores, aos nossos amados e amadas telespectadores, telespectadoras. Um forte abraço a todos.